me veio esse texto do capítulo 10 de Atos, que também é algo bem prático para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Eu coloquei aí, lições que aprendemos com um homem ímpio. Será que alguém que é ímpio tem algo a nos ensinar da parte de Deus? Nós iremos ver isso. Então olha aí, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1, quando diz assim: morava em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Amém? Depois você lê em casa a continuidade desse texto, para que você possa extrair outras mensagens e também compreender o contexto do capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos. Então hoje, coloquei aí no seu release, você que está em casa, nos acompanhe, mantendo a sua Bíblia aberta, que nós iremos aprender algumas lições que servem para a nossa vida espiritual, baseada aqui na vida e no exemplo de Cornélio. Este homem era um centurião da corte italiana, como diz o texto, que comandava 100 homens. Ele era oficial do exército romano, destacado para a cidade de Cesareia. Cidade esta edificada por Herodes, o Grande, às margens do mar Mediterrâneo, e, portanto, era um centro importante, porque ali era feito como um quartel general, uma base do exército e do poder romano. E esta cidade era o centro governamental para a administração romana na região conhecida como a região da Judéia. E ali estava este homem que o texto bíblico destaca diversas qualidades dele. E é elas que eu quero me atentar com você e extrair aqui algumas lições para a nossa vida. Primeiro, vai falar sobre este centurião. Na organização militar romana, existia aquilo que nós chamamos de legião. Lembra na passagem do Gadareno, quando estava naquele homem uma legião de demônios? Isso era uma expressão, uma linguagem conhecida na época do Império Romano, que ocupava o primeiro lugar de destaque no destacamento das forças do exército romano. Tratava-se de uma força de 6.000 soldados. Comparando aquilo que aconteceu com Gadareno, 6.000 demônios aquele homem possuía. E em cada região havia 100 cortes. Portanto, cada corte tinha 600 homens e podia ser comparado a um batalhão. A corte estava dividida entre centúrias. Por isso, o nome dado de centurião, aquele que está sobre o domínio, sobre o comando de uma centúria, ou seja, de 100 homens do exército romano. E o centurião era tido como uma espinha dorsal, como uma figura muito importante nas cidades sedes do poder romano, do Império Romano, porque através disso fazia com que houvesse uma boa administração, não só
com o poder do exército, que era a segurança da época das cidades, e também a forma de combater os inimigos, mas também com uma administração econômica, política, social, cultural, de tudo aquilo que era estabelecido conforme os costumes e os preceitos romanos. E Deus resolve então salvar Cornélio e transformá-lo num verdadeiro soldado de Cristo, mostrando que Deus sabe salvar. Deus sabe salvar, irmãos? Amém? Aprendemos aqui que Deus salva qualquer classe de pessoas, seja ela de classe mais simples ou mais alta, seja do baixo ou do alto escalão. Ele salva desde o pobre até o mais rico homem. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que eram bem colocados na sociedade, como Nicodemos, como José de Arimateia, homens importantes, como também homens importantes do exército romano, centuriões e outras pessoas que eram influentes na época e foram alcançadas, como havia algumas mulheres ricas que seguiam a Jesus. Mas Jesus também alcançava o pobre, o leproso, o cego, o paralítico, ou seja, a salvação estava estendida para todos aqueles que crescem no nome de Jesus. Assim aconteceu conosco. Nós temos aqui pastor Ricardo, um homem rico, nós temos o Délio com a Milta, empresários, né? Nós temos outros aqui que são construtores, outros que são marceneiros, e assim por diante. Ele salva tanto a elite, né? Como também nós, rasos mortais. Não é, irmão Zezinho? Ele sabe salvar. Salva brasileiro, salva francês. O François está aqui, ó. Marquinhos, semana passada, quis falar francês perto dele. Ah, Jesus, não deu certo. Mas Deus sabe salvar. Deus sabe transformar, e fez de Cornélio um soldado do seu exército. Ainda que aqui ele ainda não era convertido, ainda não era salvo, com todas essas qualidades que tinha. O escritor C.S. Lewis escreveu dizendo que quando a gente pensa nessa questão de salvação, de transformação de vida, ele cunhou uma frase dizendo assim: olhe para você e você vai encontrar em toda a longa jornada da sua vida apenas ódio, solidão, desprezo, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo, e com Ele tudo mais que você necessita. Vale um glória a Deus por isso? Uns precisam de 10 passos para conseguir algo na vida. Eu consegui tudo na vida com um só passo. Aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quem já fez isso? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aqui ver algumas lições que este homem pode nos ensinar. Lições extraídas da vida de Cornélio. Primeiro, Cornélio era um homem piedoso. Diga comigo, Cornélio era um homem piedoso. O versículo de número 2 inicia dizendo que ele era piedoso. A palavra piedade é uma palavra que vem da língua latina, pietas, que significa demonstração de amor, devoção, afeto pelas coisas sagradas ou religiosas. Pastor Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros de comentário do Novo Testamento, ele diz que a piedade não pode ser separada da caridade.
Não podemos dissociá-la, pois a piedade está diretamente ligada à caridade ou ao amor. Porque o ato de você agir com piedade só pode ser feito baseado no amor. Cornélio não deixou o seu coração endurecer no exército do seu trabalho. Antes, ele era um homem de coração generoso. Ele dava esmolas ao povo, praticava obras e abençoava as pessoas. Seu amor não era simplesmente de palavras, mas era um amor demonstrado com atitude. Diga comigo, o amor não pode ser demonstrado simplesmente com palavras, mas com atitude. Então, tenha atitude. Demonstre o amor com atitude. As palavras são importantes, mas a atitude, ela fala muito mais alto. Alguém já disse, e também escreveu, eu acho que foi o Francisco Júnior, num dos livros que eu coloquei, que as atitudes, elas falam tão alto que a gente quase não consegue ouvir o que as pessoas estão falando. Ou seja, a atitude, ela fala mais alto. A atitude evidencia mais. A atitude convence mais. Então é importante nós sempre termos uma atitude assertiva. E eu coloquei uma pergunta aí: você se considera uma pessoa piedosa? E aí, você que está em casa acompanhando essa live, você se considera uma pessoa piedosa? Que consegue associar piedade e amor? Você se considera caridoso, caridosa? A palavra caridoso vem da palavra caris, de carisma. E nós precisamos exercer a piedade e a caridade. Você tem um coração duro ou um coração mole, amável? Coração de pedra ou um coração de carne? Você pratica boas obras, demonstrando o seu amor com ações? Sim ou não? Precisamos pensar nisso. Você tem prazer em abençoar as pessoas? Isso é algo que eu venho sempre batendo nesta tecla. E nós precisamos aprender isso. Aprender a abençoar, porque é abençoando que nós somos abençoados. Efésios 2, verso de número 8, Paulo, ao escrever, ele vai dizer que nós somos capazes de realizar boas obras. Quando ele diz, pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que importante que Paulo coloca. Pois somos feitura sua ou dele, de Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós nascemos de novo, fomos criados em Cristo Jesus, passamos pelo processo do novo nascimento com um propósito: realizar aquilo que é bom. E isso só é possível porque agora nós temos a natureza de Cristo em nós. Porque só pode produzir boas coisas aquele que tem a natureza boa. E por isso que Paulo diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos por ela. Nós precisamos andar por boas obras e realizar algo que é bom. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10.
Olha aí na sua Bíblia, Gálatas 6, verso 9 e 10. Olha o que Paulo diz sobre a questão da semeadura. O importante semearmos para colhermos. E ele diz que aquele que semeia na própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, diga comigo: Deus, me dê oportunidades, me dê para fazer o bem. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos ou os da família da fé. Então, a orientação bíblica é que nós façamos o bem. E a exemplo de Cornélio, nós precisamos ser homens e mulheres piedosos, caridosos. Precisamos praticar e fazer o bem. Todo cristão precisa ser um cristão piedoso. E esse é o primeiro exemplo, a primeira lição que nós extraímos aqui do texto em que lemos, de Atos capítulo 10. 2. Cornélio era um homem temente a Deus. O texto bíblico diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo de contínuo. Ou seja, isso não era uma prática isolada, mas Cornélio praticava isso. E veja que interessante, ele havia abandonado o panteão de deuses romano, abandonado a idolatria e o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Vários, e teísmo vem de Deus. Então ele tinha abandonado o politeísmo do império para se voltar agora para um único Deus, sendo alguém que cria no monoteísmo, como nós cremos, ou seja, teísmo, Deus, aquele que crê num único Deus. Todavia, o fato de crer num único Deus não significa que Cornélio era convertido, porque ele havia sido um prosélito, ou seja, alguém que se converte daquela religião e também do panteão de deuses romano para o judaísmo. E o judaísmo, historicamente falando, é um povo que crê num único Deus. Todavia, historicamente falando, eles aguardavam o Messias e não creram naquele que Deus enviou. E aquele que não crê em Cristo não será salvo, pois ele é o Filho de Deus que veio traçar o plano de salvação através da cruz do Calvário, morrer por nós, pagar a nossa dívida de pecado. Então é necessário crer. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aqueles que viveram antes de Cristo e morreram na fé em Deus, mas na esperança da vinda do Messias, esses foram salvos pela fé, como o pai Abraão e muitos outros. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, a Bíblia diz bem claro: aquele que rejeita o Filho, rejeita aquele que o enviou. Ou seja, quem tem o Filho tem Deus, quem não tem o Filho não tem Deus. Então veja que Cornélio havia se convertido ao judaísmo, ele era um prosélito, então ele adota os preceitos da religião judaica, havia abraçado a fé judaica e passado a acreditar num único Deus, como o judaísmo acreditava, mesmo que ainda não havia sido convertido.
Todavia, ele se mostra alguém temente a Deus com toda a sua casa. Tem gente que ainda não se converteu neste mundo e teme a Deus? Sim ou não? Tem. Eu tenho uma vizinha que é temente a Deus. Todo dia de manhã ela faz as rezas dela. E a gente escuta lá, né, Kézia? As Ave Maria, os Pai Nosso. Ela é temente a Deus. Mas ainda ela não se converteu ao Evangelho de Cristo. Mesmo sendo evangelizada. E muitas outras pessoas. Tem muitas pessoas que têm um respeito muito grande por Deus. Às vezes até mais do que aqueles que conhecem a Deus. Pasme os senhores. Este é um caso de Cornélio, que se mostra alguém temente a Deus, com toda a sua casa. E esses dias aconteceu um fato que, se não fosse trágico, seria cômico. Porque um cristão acabou tendo aí uns fumus bonis iuris, que a gente chama do direito, né? A fumaça do bom direito, fumus bonis iuris, ou seja, onde tem fumaça, tem fogo. É isso que quer dizer. E no direito é assim, quando a gente pesquisa ou analisa um caso, se tem uma fumaça, a gente precisa procurar se tem fogo, ou seja, se tem evidências de ilegalidade. E o que aconteceu? A esposa acabou surpreendendo o marido com mensagens com outra mulher, marido crente, e na casa dele, e aí foi um barraco só quando a mulher descobriu. E o que aconteceu? A mulher quebrou uma garrafa de vinho e foi para cima dele tentando matar, e foi um escândalo só no bairro. Aí, contando-se e conversando com o pastor, aí o pastor falou: não, eu não estou estarrecido que a mulher tentou te matar com uma garrafa. O que eu estou escandalizado é a falta de temor na sua casa. O que uma garrafa de vinho está fazendo na casa de um crente? Porque o que chamou a atenção de quem ouviu a conversa foi essa. Que quebrou uma garrafa, tudo bem, de Guaranita, de Joaninha, de Coca-Cola. Agora uma garrafa de vinho, tem adega lá? Quebrou uma garrafa de 51 e tentou matar. O que isso está fazendo na casa de um crente? Então veja que a coisa estava errada muito antes do fato acontecer. Porque à medida que a gente vai permitindo as raposinhas entrarem no nosso lar, daqui a pouco, meu filho, pega fogo no milharal. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ser crentes tementes a Deus. A nossa casa precisa ser uma casa de Deus, sim ou não? A nossa casa precisa. Aquilo que toca na nossa casa, aquilo que se fala na nossa casa, aquilo que entra na nossa casa. Ah, não, é que vai vir uma visita aqui, eles bebem. Então eu fui no mercado e comprei umas bebidas. Errado, o crente não compra bebida nem para si, nem para os outros. Ah, vai ter um aniversário, mas vem parente que não é crente. Aprenda a evangelizar o parente não crente. Quando ele chegar na sua casa, ele vai respeitar o seu ambiente. Mas se para o seu ambiente você permite e dá legalidade para Satanás, dificilmente essa pessoa vai crer no Deus que você diz que serve. Precisamos ter esta postura. Ah, vai fazer um noivado em casa, mas tem um tio que vem e que bebe, que ele vai para o bar beber, mas se ele vem na sua casa participar de um evento seu, que você é crente, seja crente. Casamento, a mesma coisa. Quer ver uma coisa que eu fico irado? É pastor ser convidado para ir em casamento, onde o crente é capaz de comprar bebida para servir para os outros. E olha, a coisa vai além das músicas mundanas que fica tocando o tempo todo. Me desculpe, mas eu tenho dificuldade de crer e de acreditar num testemunho de gente que se permite diante destas coisas.
Eu tenho dificuldade. Ah, não, é só aqui. Olha, eu só sou crente em alguns espaços. Eu só sou crente em alguns momentos. Ou eu tenho que ter um bom testemunho em todo o tempo. Preciso ser temente a Deus. Entender que eu sou portador, como Paulo disse, do nome do Senhor. Eu e você somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo nessa terra, e precisamos pensar como nós temos o representado. Pergunta: você é alguém que tem temor de Deus? Responda para você. Você que está online, responda aí na sua casa. Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas ter prazer em honrar a Deus. Provérbios capítulo 9, verso de número 10, e Salmo 111, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga comigo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém que quer ser sábio, tema a Deus. Mas o Salmo 111, verso 10, continua esse mesmo texto. No início ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Eclesiastes 12, verso de número 13, diz: nós devemos temer a Deus e obedecer seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Não é algo descartável, secundário, mas é algo essencial. Temer ao Senhor, honrar ao Senhor, e isso nós precisamos praticar. Pergunta: você é um cristão que ama e honra ao Senhor? Provérbios 8, 17 e 18. Eu amo os que me amam, e os que me buscam me acham. Riquezas e honra estão comigo, diz o Senhor, bens duráveis e justiça. Provérbios 3, de 9 a 11. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Se fosse hoje, os teus armários, as tuas despensas, e transbordarão de vinho. Aqui fala de alegria, de contentamento, os teus lagares, tanques ou recipientes que armazenavam as uvas e os vinhos na época. Então nós precisamos aprender a honrar o Senhor, a temer ao Senhor. 1 Samuel 2:30, na parte C, o Senhor fala: honrarei aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. Muito sério isso. E eu não quero jamais ser desprezado por Deus. Pelo contrário, eu quero ser honrado por Deus. Quantos querem ser honrado por Deus? Você em casa quer ser honrado por Deus? Então aprenda a obedecer, a honrar e a temer ao Senhor. 3. Cornélio era um homem de oração. O versículo de número 2 vai dizer que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Ele tinha uma vida de intensa oração, o que todos nós precisamos. Eu preciso melhorar nessa área, você precisa melhorar nesta área, e todos nós precisamos melhorar nesta área. Ele tinha intimidade para falar com Deus.
tanto que suas orações subiam diante do Senhor. Olha o que diz o verso 4. Cornélio, este fixando nele os olhos, possuído de temor, ele era um homem que tinha temor de Deus, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, aleluia, e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. É como se Deus tivesse um memorial, um lugar de destaque na presença do Senhor para guardar e armazenar as orações de Cornélio e as obras que ele realizava. Cornélio era conhecido não só na terra, mas também era um homem conhecido nos céus. Levante a sua mão nesta noite, você que está em casa aí também, e receba esta palavra de Deus sobre a tua vida. Que você não só seja conhecido na terra, mas que você seja conhecido nos céus por Deus e pelos seres celestiais como um homem e uma mulher de oração, em nome de Jesus. E foi justamente na hora da oração que o texto vai dizer, na hora nona. Olha o verso 3. Este homem observou claramente durante uma visão. Que hora que aconteceu essa visão? Cerca da hora nona do dia. Como os judeus oravam? Lembram aí? 3 vezes por dia. Quais as horas? A 3ª hora do dia, a 6ª hora do dia e a 9ª hora do dia. Então eles oravam às 9 da manhã, depois eles oravam ao meio-dia e depois eles oravam às 15 horas. E na hora da oração, a hora nona, ele teve uma visão. Ou seja, Cornélio, mesmo sem ser convertido, Deus se revelou a ele. Quantos crentes que passam anos sem nunca ter uma revelação de Deus, sem nunca ter uma visão de Deus, sem nunca ter um sonho espiritual da parte de Deus, sem nunca ter os olhos abertos para ver algo da glória de Deus. E é muito pobre, muito mesquinho passar por esta vida e ser um cristão de nome e não ter experiências profundas com Deus. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Levante a sua mão. Audivelmente. Já ouviram? Já? Tem alguém que já ouviu audivelmente? Que coisa tremenda que é isso. Você já teve alguma vez uma visão, seja num culto, no momento da oração, em algum lugar? Já teve? Isso é importante. É Deus se revelando, Deus falando, Deus mostrando, Deus comunicando a sua vontade. E Deus faz questão de fazer isso àquele que tem intimidade com Ele, aquele que busca a sua face. Busque uma experiência com Deus se você não teve. Fale com Deus. Peça a Ele. Fala: Senhor, eu não quero só falar com o Senhor, mas eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E Deus fala ou não fala? Fala. Diga assim comigo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Lembra Samuel? Samuel não conhecia ainda a voz de Deus. E ele estava sendo criado no templo, junto com Eli. Eli já estava velho, já estava quase que surdo, quase cego na totalidade, já desviadão como sacerdote, os filhos aprontando. Mas aí Samuel, ao dormir, o momento que a lâmpada ainda não tinha se apagado, ele ouve alguém lhe chamar. O que ele faz? Ele acorda e vai correndo para o sacerdote, dizendo: me chamou? Fala: não chamei, vai dormir. De novo: me chamou? Não chamei, vai dormir.
Novamente ele ouve a voz e corre no sacerdote. O sacerdote diz: Samuel, quando você ouvir novamente esta voz, diga assim: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E assim aconteceu, e Deus falou com Samuel. E a partir dali, Samuel passou a ser um grande homem de Deus, juiz, sacerdote e que mais? Profeta de Deus. É mole ou que mais? Mas alguém que ouvia a voz de Deus continuamente. Salmo 116, verso 1 e 2. Olha o que o salmista diz: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Efésios 6 e 18. Orem com toda oração e súplica, diz Paulo, orando de vez em quando. É assim? Não, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Não orar só por você, mas você também ser um intercessor, orando uns pelos outros, com toda súplica no Espírito, por todos os santos. João capítulo 14, verso 13 e 14. E tudo que pedirdes em oração, em meu nome, disse Jesus, isso farei. É claro que a oração está subordinada aqui a orar como a oração do Pai Nosso. Como que a gente ora lá? Pai Nosso que estais nos céus. Jesus diz: quando orais, orareis assim: santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Esta é a oração que Deus responde, a oração que está coadunada com a vontade dele. Porque nenhuma oração é respondida se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, quando diz tudo aquilo que pedirdes, coloca aí, de acordo com a vontade de Deus, ou o mesmo texto que diz, tudo aquilo que ligardes na terra e desligardes, será ligado ou desligado no céu, se tiver em conformidade à vontade de Deus. Porque nenhum de nós tem poder para ligar nem desligar nada no céu. Porque quem manda no céu não somos nós, graças a Deus, quem manda no céu é o Senhor, sobre os céus e sobre a terra. Então, tudo aquilo que pedimos em oração, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a oração respondida é aquela também que glorifica a Deus e o Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, Jesus disse, eu o farei. A Bíblia diz, pedir, mas não recebeis, porque pedis mal. A gente só recebe quando a gente pede bem. Diga comigo, eu quero pedir bem. E quando você pede bem, é quando você ora conforme a vontade de Deus. Eu coloquei uma frase aí, você não precisa ter palavras bonitas para falar com Deus. Se você for sincero, Ele te ouve. Vou repetir. Você não precisa ter palavras bonitas para falar com Deus. Se você for sincero, tenha certeza, Ele te ouve. Max Lucado diz que o poder da oração não está naquele que a faz, mas está no poder de quem a escuta. E veja que Cornélio, além destas qualidades, ele tinha outras. Versículo de número 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto. Cornélio era reto, tinha um caráter ilibado, um caráter firme, um homem de palavra. Por isso a Bíblia o considera como homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação.
E isso aqui o cristão precisa observar claramente. Cornélio tinha bom testemunho de toda a nação. Diga comigo, um cristão de verdade, que está firmado em Cristo, que nasceu de novo, ele tem que ter, obrigatoriamente, um bom testemunho. Paulo diz que nós não só devemos dar bom testemunho aos de dentro, mas também aos de fora. Precisamos dar bom testemunho aos de dentro e aos de fora. Irmãos, eu fico careca só de ver a quantidade de gente que tem nominalmente o nome de cristão e dá um péssimo testemunho. No comércio, na feira, no trabalho, na faculdade. Esses dias conversando com a Bel, eu disse isso, que o fato de você na faculdade ser um cristão, a coisa mais difícil não é você ser um cristão, é você ficar justificando aqueles que se dizem cristão e não dão bom testemunho. Porque as pessoas vêm a nós e dizem assim, mas aquele ali não é crente também? Aquele ali não diz que vai na igreja? Aquele ali não é? Mas ele está indo com a galera para o bar beber. Nossa, teve uma festa lá, meu filho soltou a franga. Aí você fica assim, o que você vai responder por incrédulo? Como que você vai evangelizar uma pessoa dessa, se aqueles que deveriam dar bom testemunho não dão? Fica muito mais difícil você falar de Jesus para essas pessoas, porque aqueles que deveriam dar um bom testemunho não dão. Na vizinhança, no seu convívio no dia a dia, quando vai numa festa. E tem crente que não pode nem em festa, meu filho, que ele fica pior do que incrédulo. Casamento de crente, então, parece que o espírito da pombagira passa naquela semana, né? Aí os crentes resolvem tudo pelado para a igreja. Mas no casamento pode? E no dia a dia a gente tem que viver comportadinho. Ei, peraí, para ser bonito, para ser bonita, a gente não precisa desse expediente. A gente pode ser decente e bonito na presença do Senhor. Amém? Nós podemos. O problema é que a gente quer copiar o mundo, e a cópia do mundo fica pior do que o original. Seja um cristão em todo lugar, e você não vai se preocupar. E onde você estiver, ainda que as pessoas não te conheçam, elas saberão que em você há a luz de Cristo. Vale um glória a Deus por isso? Então guarde isso. Cornélio tinha um bom testemunho, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O anjo falou para ele, manda chamar Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, e ele tem palavras para lhe falar, pois as tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus, chegaram até o céu em memória de ti. E ao chamar Pedro, Pedro resiste por um momento, quando Deus lhe dá uma revelação sobre animais, quadrúpedes, no lençol, e ele resiste um pouco, e Deus então revela a verdade, ele entende, vai, anuncia o Evangelho, e o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que estavam em Cornélio. E lá no verso 14 do capítulo 11, vai dizer que Cornélio, que não era crente, não era salvo, foi salvo para a glória de Deus Pai. Que possamos ter as atitudes semelhantes à de Cornélio, que mesmo não sendo um cristão, foi capaz de nos dar lições de piedade, de temor, oração e testemunho a Deus. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos observar esses exemplos e de forma prática colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou
e está nos ensinando nesta noite.